pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí começar mais uma live. Hoje falando um pouquinho mais sobre autocontrole e como que a gente pode fazer para melhorar o nosso autocontrole. Aliás, a nossa vida toda nós temos aí que ter autocontrole, não é verdade? Olá, Adilane, seja bem-vinda. Pessoal chegando, muito bem. Nós vamos falar, né, hoje sobre um outro princípio do yoga que tem a ver com o autocontrole, tá? Então, por isso que eu trouxe esse tema. Tô fazendo essa série de lives falando sobre os princípios do yoga. Então, muitas vezes a gente associa o yoga como sendo só uma prática de posturas ou só meditação. E, na verdade, nós temos aí 8 elementos que compõem o conhecimento do yoga, né? O yoga é um conjunto de conhecimentos e nesse conjunto a gente tem aí 8 elementos e um desses elementos são esses princípios que eu tô abordando nessas últimas lives, né? Nesse mês de agosto praticamente vai ficar por conta aí desses 5 princípios que são os yamas, tá? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Cecília, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre Brahmacharya, tá? Brahmacharya é um dos princípios do conjunto do Yamas. São nomes em sânscrito, tá, gente? Não se assustem. É mais fácil você aprender pelo sânscrito, que é uma língua uma língua originária da Índia, né? E que é onde foi escrito todo o conhecimento do yoga e de toda a cultura védica, tá na língua sânscrita. Então, por isso que a gente usa esses termos, esses nomes, mas não se assustem, tá? A gente vai traduzindo, a gente vai aí trazendo para nossa língua de hoje. Mas, então, em sânscrito, né, yamas quer dizer o conjunto de ações que não convém fazer, tá? Então, nós já vimos aí desses princípios, né? Eu falei sobre aparigraha, que é o não apego. Já falei sobre satya, que é não mentir. Já falei sobre asteya, que é o não roubar. E hoje nós vamos falar sobre brahmacharya. Brahmacharya é não abusar dos sentidos. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a relação com o não, com a falta de controle, né? Com o autocontrole. O que tem a ver? O controle dos sentidos, né? Que na verdade é brahmacharya, que é não abusar dos sentidos. Então é quando você controla os seus sentidos e aí, traduzindo para nossa linguagem atual, mais moderna, o autocontrole, não é? Então eu dei até um exemplo, até coloquei agora há pouquinho no Stories falando, né? Quantas vezes a gente perde a noção, faz alguma coisa e depois se arrepende, né? Isso já aconteceu com vocês? E é normal, é muito natural, todo ser humano faz isso, né? Então a gente precisa ter atenção, mas só ter atenção não basta, a gente precisa praticar, fazer alguns exercícios e ao longo da vida, a vida vai nos colocando em situações em que a gente pode treinar esse autocontrole. E muitas vezes, né, nessa perda desse controle, a gente se perde por quê? Porque muitas vezes ele se apresenta de uma forma gostosa, prazerosa, né? E aí a gente começa e daqui a pouco se embola e o negócio descambou, né? Aí a gente passa um apuro danado, né? E isso vai trazendo consequências para nossa vida como um todo, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito hoje de autocontrole e sobre esse princípio do yoga que é Brahmacharya, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tô aqui falando, né? Se vocês estiverem ouvindo bem, me dá um joinha aí, dá um ok, para eu saber que tá tudo certinho para poder continuar, tá? Vou deixar aqui minha colinha do lado, para que eu não esqueça nada, né? Fiz aqui um roteirinho para seguir.
com algumas ideias importantes. Tudo certo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, a nossa vida, né? O nosso corpo, nós somos movidos muitas vezes pelos nossos impulsos e instintos. E isso é importante sim, tá? Então, se a gente olhar, né, para nossa história, história de humanidade mesmo, foi muito importante os instintos, porque através dos instintos é que nós sobrevivemos até hoje. Então, é muito importante a gente valorizar os instintos. Não são coisas ruins, eles são necessários, eles têm o seu papel na nossa vida. O que nós temos que ter atenção e controle, né? Até quando a gente permite que esses instintos manipulem a nossa vida, manipulem os nossos desejos, né? Então, isso é que a gente tem que ter atenção. E por isso que no yoga, né, lá há mais de 5.000 anos atrás, e até se acredita que seja até mais, né, que o yoga surgiu há 8.000 anos atrás, já se falava sobre isso, sobre brahmacharya, que é o controle dos sentidos, né? O controle desses impulsos, desses instintos que fazem parte da natureza humana, mas que podem, em algumas ocasiões, e se não for controlado, né, eles acabam trazendo prejuízos para a nossa vida como um todo e até também prejuízos para a nossa sobrevivência, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir colocando aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse brahmacharya, né? Esse princípio do yoga, que é o não abusar dos sentidos, ou controle dos sentidos, a gente pode colocar assim, né? Esse controle dos sentidos, ele está relacionado a todas as experiências que a gente tem com os nossos sentidos, tá? Então, por exemplo, os olhos, o olfato, o paladar, a audição, o tato, né? O sentir. Esses são os nossos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos que nos permitem nos comunicar com o mundo externo. E se eu não estou atento, se eu não tenho consciência, eu posso me deixar envolver, né, com a experiência que esses sentidos têm. Então eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que são bem clássicos, né, que todo mundo já ouviu muitas histórias ou até pode ter passado por isso também, né? O primeiro exemplo que eu trouxe é da paixão dos adolescentes, né? Então, quando a gente tá na fase adolescente, uns mais, outros menos, né? Mas a gente tem aquele anseio, né? De buscar as sensações do corpo. É o primeiro beijo, é o primeiro abraço, é o primeiro segurar na mão, é a primeira relação sexual, né? E o que acontece? É o instinto agindo, né? Porque quando chega nessa fase da adolescência, o nosso corpo ele entra num processo de amadurecimento para preparar o corpo para gerar uma nova vida, né? Isso é instinto, ninguém controla, isso não dá para controlar. Então, assim, quando a gente está na fase da adolescência, juventude, a gente está amadurecendo o nosso corpo biológico, físico, com todas as reações químicas que acontecem dos hormônios, para que a gente tenha o instinto de procriar. Por quê? Para manter a espécie viva, né? E aí, quando chega nessa fase, é um tal de querer namorar, de querer beijar na boca, de querer ter, né, ter relação sexual, e aí vai uma confusão danada. E aí, quantas vezes, né,
os adolescentes, os jovens, podem ser até que alguém, né, alguns já tenham passado por isso, vai nessa empolgação, nesse instinto, porque o instinto, esse instinto da procriação, ele é muito forte, principalmente lá na adolescência, né? Começa a adolescência e juventude, e ele é muito forte. Às vezes o adolescente, o jovem acaba se perdendo, não no sentido de ser ruim, né, gente? Porque é bom, né? É bom. Mas a pessoa se envolve tanto que aí acaba acontecendo uma gravidez precoce. E aí que eu quero chegar, né? Não que não possa, né, ter, mas no impulso, quando não tem um controle desse impulso, o que muitas vezes acaba acontecendo é que acaba tendo uma gravidez precoce ou até uma doença, né, que é transmitida através das relações sexuais. Então, esse é um exemplo clássico de quando a pessoa não tem autocontrole, né? E ela se vê envolvida com os impulsos e com os instintos e acaba tendo a relação sexual sem proteção, sem cuidado e acaba engravidando, né? Então, isso acontece muito na fase da adolescência e juventude, né? Então, esse é um exemplo clássico de não controle dos sentidos, tá? E um outro exemplo também, que aí esse quase todo mundo já passou, né? Acho que aí uns 90%. Se não passou com um sabor, passou com outro. Então, a parte eu falei da paixão do adolescente, né? De ter esse instinto de ter relação sexual, é mais a parte do tato, né? Do contato, de sentir o prazer que é gerado, né? Quando a gente se abraça, quando beija, quando tem a própria relação sexual. Mas aí agora eu vou falar de um outro sentido, né? Vou falar do sentido do paladar, né? Esse todo mundo alguma vez na vida já se perdeu. Por quê, gente? A compulsão por comer algo. E não precisa nem ser uma compulsão assim que gere uma doença, né? Mas muitas vezes, né, a pessoa gosta tanto de comer algo, né, um alimento, um doce, né, que é o clássico, é doce, né? As pessoas são compulsivas de comer doces. O que é essa compulsão? É comer sem atenção, né? E aí a pessoa começa a sentir tanto prazer, né? É tão gostoso saborear um docinho, né? Um pudim cremoso, um sorvete. Olha, dá até água na boca. Você sente água na boca? É tão gostoso, né? Comer um sorvete, um bolo cheio de recheio, né? Nossa, eu vou até parar de falar, gente. Se esse cara com fome aí também, coloca uma carinha pra mim aí. E aí o que acontece, né? A gente vai se envolvendo com esse sentido, né, que é o paladar. E lógico que não é um sentido, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Não é um sentido só exclusivo dessa área, né? Igual é o do toque, né? O de sentir prazer com toque, também envolve a parte mental, lógico, né? Não é só a parte física de sensação. É como a gente processa isso lá dentro da mente. E na parte do paladar é a mesma coisa. Então, se a gente está habituado a comer algo em que a gente se satisfaz, que a gente sente que é gostoso, né? Que a gente às vezes come e quer comer mais, né? E a gente não tem consciência do tanto que a gente está comendo e a gente só vai perceber que comeu muito na hora que está passando mal, né? Então isso é muito comum acontecer. E tudo isso porque a gente não está atento, né, às sensações, aos sentidos. A gente não toma consciência disso. E por isso que essas ações vão acontecendo, esses impulsos vão acontecendo e a gente vai cedendo a esses impulsos, né? A gente vai indo, vai liberando, vai fazendo.
E aí, no caso da compulsão por comida, né? Pode ser uma compulsão por doce, por salgado, por bebida alcoólica, pode ser por qualquer coisa, né? Desse exemplo que eu tô falando. Oi, Eliane, tudo bem? Essa sensação, a gente se perde e aí depois ela vai trazer um dano. Não tem como, né? Porque, por exemplo, imagina você comer muito doce. O que vai gerar no seu corpo? Né? Vai gerar um desequilíbrio do seu corpo, né? Vai gerar aí uma gordura, o excesso de gordura, vai gerar a diabetes, vai gerar hipertensão, vai gerar uma série de doenças. E a mesma coisa com outras comidas, né? Seja lá um salgado, a pessoa ama salgado, vai comer salgado todo dia, né? Compra aquele salgado frito na barraquinha que já fritou 1001 salgadinho lá, a gordura já tá velha, né? E a pessoa gosta de comer aquilo e ela sente prazer naquilo. Isso é uma compulsão alimentar, né? Isso é um não controle do que você come, do seu paladar, né? Desse sentido do paladar, tá? Então, são 2 exemplos que eu trouxe para a gente entender, né, do que a gente está falando, que sentido que é esse, tá? E outra coisa também vai ter, eu não trouxe exemplos, né, mas a gente pode pensar na questão da visão, né, a pessoa que gosta de ficar vendo coisas que não agregam, a questão da audição, e da audição é cruel, hein, gente, porque aí a pessoa costuma só ouvir aquilo e não consegue ouvir mais nada, né? Oi, mamãe, bença, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? E aí tem também, né, o olfato. O olfato eu acho que é um pouco mais difícil, às vezes, a gente, né, se viciar. Tem, né, gente, as drogas, né? Algumas drogas, né, que não mais pelo cheiro, né? Então, são esses alguns, né, dos exemplos que a gente pode pensar aí quando a gente tem um descontrole desses sentidos, tá? Ah, Bia, então é ruim tudo isso? Não é que é ruim você experimentar. O ruim é você não ter controle, não ter consciência. E é por isso que eu vou falar de autocontrole hoje, né? Então, no yoga, a gente tem muito essa questão da gente observar esses princípios para que a gente preserve energia. Porque vamos imaginar, né? O primeiro exemplo que eu dei em relação quem chegou agora, tá, gente? Eu dei 2 exemplos de como que a gente às vezes abusa dos nossos sentidos, que é o brahmacharya, que é esse princípio do yoga, que é o não abusar. Gente, só um minutinho que eu esqueci de arrumar aqui o carregador e agora tá acabando a bateria. Peraí. Acontece, né? A gente faz ao vivo e aí a gente tem que improvisar aqui. Vou arrumar aqui. Então, eu dei 2 exemplos, tá? Eu dei o exemplo da paixão adolescente, né? Que muitas vezes os adolescentes se perdem e acabam aí tendo relações sexuais sem se cuidar e acaba tendo a gravidez e acaba gerando todo um transtorno, né? Ou surge uma doença. O que acontece quando tem uma gravidez, às vezes precoce, quando tem uma doença? O corpo ele vai ter que se desgastar, vai ter que gastar mais energia do que normalmente ele gastaria, né? Para poder equilibrar o corpo. No segundo exemplo que eu dei, né, da compulsão por comer alimentos, né, seja doce, seja salgado, qualquer alimento, né, que você coma em excesso, também vai trazer um desequilíbrio para o seu corpo. Porque imagina, todo excesso de alimento no nosso corpo, o corpo ele vai ter que fazer um esforço muito grande para metabolizar tudo aquilo que a gente está ingerindo, né? E esse desgaste vai causar muitas vezes as doenças, tá? Então, toda vez que a gente abusa dos sentidos, a gente causa um transtorno no nosso corpo. A gente gera um gasto de energia em excesso.
E muitas vezes Brahmacharya no yoga é visto como castidade, mas não é só a castidade no sentido de ter relações sexuais, tá? É todo esse conjunto de sentidos que a gente pode abusar desses sentidos e ter um desgaste de energia. E aí acabamos por desperdiçar o nosso tempo. Olha só como isso é profundo, né? Quando você abusa de um sentido, vamos falar do comer em excesso, né? Quando você abusa de um sentido, você gera um transtorno para o seu corpo, né? Você gera um gasto de energia ali para o seu corpo e aí você tem uma perda de tempo. Porque o tempo que o seu corpo poderia estar produzindo hormônios, reconstruindo as suas células, né? Reconstruindo a sua musculatura, fortalecendo o seu corpo, ele tá tendo que ir lá acudir, né? O sistema imunológico tem que ir lá reparar tudo que a gente está causando de inflamação e a gente tem uma perda de tempo. Aí vem o envelhecimento precoce, né? Vem as doenças e aí gera esse transtorno todo. Percebem como a gente perde tempo, né? Vamos pensar num outro exemplo. Por exemplo, as pessoas que têm vício de ficar olhando Instagram, Facebook, qualquer rede social, né? Que fica lá só passando o dedinho. Isso é um vício, né? Porque a pessoa tá lá olhando, tá viciada em olhar e a perda de tempo que tá, ela não tá agregando nada na vida dela, né? Então é esse o sentido de Brahmacharya, tá? É tudo aquilo que você percebe que você não tem controle e você tá desperdiçando energia e tempo também, certo? Então essa é aí a valorização aí quando a gente hipervaloriza, né, as sensações, os sentidos, a gente acaba tendo essa perda. E só para vocês saberem, os chineses falam muito isso, né? Toda vez que tem a relação sexual, tem uma perda de energia vital, principalmente para os homens, né? E aí eles falam também sobre a gente ter esse controle dos impulsos sexuais para que a gente não perca muita energia, né? Para que não perca muita energia vital. As mulheres, elas perdem mais energia vital na hora do parto, durante a gravidez, tá? E os homens perdem mais energia vital na relação sexual, tá? Bom, aí dessa parte do Brahmacharya, vocês entenderam? Então é esse princípio, né? A gente ter consciência, a gente não abusar dos sentidos. Ai, Bia, então a gente não pode mais fazer nada. Pode, com cuidado, com consciência, né? A gente não precisa se privar de sentir prazer, né? De saborear um doce, de olhar, né, uma coisinha ou outra, às vezes no Instagram, mas com consciência. Você sabe o que você está fazendo e não se deixa levar pelo impulso. Principalmente nas redes sociais, né? Acontece muito isso. A gente começa a olhar, deixa eu ver mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Nossa, e aquele fulano? Vou procurar aqui. Nossa, olha. E aí passou o tempo, né? E a gente não tem consciência, a gente não tem um objetivo em relação àquilo. E aí a gente se perde. Então o Brahmacharya ele está muito relacionado a isso, né? A gente viver com consciência, desfrutando sim, né? De saborear, desfrutando de um abraço gostoso, desfrutar de ver coisas, mas com consciência, com controle, tá bom? E aí eu queria trazer para vocês, né, 2 aspectos da nossa mente que estão envolvidos nesses processos da gente perceber as experiências externas, tá? Então, os nossos sentidos, a visão, olfato, paladar, audição, o tato, né, o contato, eles são um caminho
para a gente poder se relacionar com o mundo externo, né? É através desses sentidos que a gente percebe o mundo, né? Através dos nossos olhos a gente vê tudo que está acontecendo, sentimos o cheiro, sentimos o gosto, falamos, ouvimos, sentimos, né, o contato, então a temperatura do ambiente. Então é através deles que a gente se relaciona com o mundo. Então esses sentidos, eles pegam essa informação do mundo externo e levam lá para nossa mente. E aí lá na nossa mente acontece todos os processos instintivos e os processos conscientes, tá? E aí, como eu falei, né? É importante ter os instintos e os impulsos? Sim, eles têm a sua utilidade, mas a gente precisa ter consciência que existem esses instintos que são benéficos, vamos dizer assim, né? Que são fundamentais para a nossa sobrevivência, mas também tem muitos instintos que a gente pode observar e a gente pode aprender a controlar. E aí vem o autocontrole, quando a gente leva para a mente consciente, tá? Então vamos pensar primeiro na mente consciente, tá? Toda vez, né, que acontece, por exemplo, quando eu vou comer um doce, por exemplo, vou comer um doce e eu sento, né? Eu me sento, eu pego o doce, eu mastigo com cuidado, sentindo mesmo o sabor do doce, né? O que eu tô fazendo? Eu tô ativando o meu córtex pré-frontal. Quando eu ativo o meu córtex pré-frontal, essa região aqui da frente do cérebro, especificamente mais para o lado esquerdo, a gente está ativando a área da consciência, dos pensamentos, da lógica, né? É aqui que a gente toma consciência do que a gente está fazendo naquele momento. Então, se eu vou comer algo, né, e eu consigo olhar, eu consigo mastigar, eu consigo perceber o sabor, eu estou trabalhando com a minha mente consciente, eu estou atento, né? Então, eu estou ativando essa área do meu cérebro. E aí você pode ter uma vida mais equilibrada. Por quê? Porque você está percebendo o sabor do doce, você está sentindo como é gostoso. E aí você vai falar, você vai ter consciência para falar, tá bom, eu não preciso comer mais, né? Porque eu já senti o sabor, já me deleitei aqui em saborear o doce. E aí a gente vai ter um equilíbrio. Eu não vou precisar comer em excesso. Eu vou poder comer com consciência e não preciso comer por compulsão. Eu não preciso atender aos instintos da minha mente que vai ficar falando, ai, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho, né? Isso quando a gente está atento, quando a gente está consciente. Porque se a gente não está consciente, ativa o sistema límbico, tá? O sistema límbico, ele fica bem no meio do nosso cérebro. É uma estrutura no meio do nosso cérebro e ali a gente tem uma bolinha que se chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá? É uma amígdala, uma bolinha, uma estrutura do nosso cérebro que fica bem no centro do nosso cérebro. E essa amígdala, ela é responsável pela parte instintiva, né? É ali todo o sistema límbico e a amígdala que fazem os impulsos e os instintos para que a gente possa reagir. Como eu falei, é importante em determinadas situações, em outras não. Imaginamos o doce. Você chega, né? Chega numa situação, sei lá, de ansiedade. E aí você vê um pudim na geladeira e você senta, começa... Você não sente o sabor, você não saboreia, né? Você mal consegue ver o pudim, porque quando você percebe, você já devorou e acabou o pudim.
E aí o que que aconteceu? É o seu instinto, porque você estava sob o instinto de uma emoção, de um sentimento, e você nem viu que você comia. Mas o seu instinto para saciar aquela emoção acabou te levando, come o doce, come o doce, come o doce, para passar esse negócio que você tá sentindo, come. É mais ou menos isso que acontece, né? Quando a gente tá com essa região do nosso córtex da região do sistema límbico ativo, a gente faz coisas e não percebe. Às vezes você tá com muita raiva, né? Você chegou no trânsito, ficou atrasado pro trabalho, chegou em casa estressado e aí você tá lá morrendo de raiva. O que você vai fazer? O cérebro vai te levar, essa parte instintiva do cérebro vai querer uma recompensa para você diminuir. E geralmente é com essas coisas que a gente está viciado. E é aí que acontece o vício, né? Quando a gente se perde nesses impulsos, nessas sensações, a gente cria os vícios, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente tem mais consciência. Se a gente não sabe da onde que vem essa compulsão por comer, da onde vem esse instinto de querer ficar olhando no celular toda hora, né? Se a gente não sabe, a gente não consegue resolver. Então é por isso que eu tô falando isso para vocês, né? Então quando a gente está consciente, né? Quando nós estamos presentes, nós conseguimos ter essas condutas mais equilibradas, né? Uma vez ou outra, normalmente, e é normal e é natural, às vezes a gente se perde mesmo em algum sentimento, em alguma emoção, né? Mas o que é importante? A gente trabalhar para que a gente tenha o máximo de consciência. E eu vou passar para vocês aqui alguns exercícios da onde a gente vai desenvolvendo esse autocontrole. Isso é autocontrole, né? Quando você está diante de uma situação que a situação pode te gerar prazer, né? Por exemplo, você está ansiosa, você vai lá comer doce, você vai se sentir bem, né? Se você tem uma tarefa muito difícil para você fazer, aí você vai lá no celular, começa a se distrair, começa a passar o tempo, deixa eu descansar minha cabeça, e fica lá no celular olhando mensagem, olhando redes sociais, né? E aí a gente precisa identificar, né, quando a gente está se deixando levar pelos impulsos para que a gente não se perca, porque todo impulso ele vai gerar prazer no começo, como eu falei para vocês. Só que o dano que ele vai causar vai ter a gente vai gastar mais energia, nós vamos gastar mais tempo, vamos desperdiçar nosso tempo quando a gente se deixa levar pelos impulsos, tá? Então vamos recordar. A gente tem a mente consciente, córtex pré-frontal, que é onde a gente está consciente do que a gente está fazendo. E o sistema límbico, né? Que é lá no centro do nosso cérebro, que age pelo instinto, tá? E toda vez que a gente se deixa levar, né, por esses desejos, por essas sensações, quanto mais a gente vai reforçando esses hábitos, eles vão virando vícios e eles vão ter esse desgaste de energia e de tempo, desperdício de tempo, tá? E aí a gente vai falar, né, mas então não posso, né, apreciar nada. Pode com consciência, igual eu falei, né? Se você vai comer um doce, sente o sabor do doce. Depois, se quiser comer mais um pedacinho, você toma consciência. Não deixa o impulso te levar. Se você tem alguma dificuldade, quando a gente tá viciado, geralmente a gente não tá consciente. A gente faz no impulso, a gente faz no desejo,
né? De ter um pouquinho mais de prazer, de ter um pouquinho mais de tranquilidade, achando que isso vai ser legal, que vai ser bom, mas no final isso gera uma série de consequências. Então, quando a gente tem esses vícios, esses impulsos, a melhor coisa é a gente evitar por um tempo aquilo, né? É igual quando a pessoa usa droga. Então, ela vai parar, ela usa droga. A droga prejudica, né, o sistema, o organismo todo, a mente. E se a pessoa não se afasta das drogas, ela não consegue quebrar esse impulso, esse instinto. E mesmo que ela continue pouquinho, daqui a pouco ela se perde novamente, ela vai voltar a consumir mais drogas, bebida alcoólica, cigarro, sexo, comida, ficar no Instagram, ver televisão, tudo isso é vício, gente. Vocês já pararam para pensar, né? Quando a gente fala demais, quando a gente fica falando, reclamando, isso é vício. Né? Isso é abuso dos sentidos. Quando a gente está maltratando o nosso corpo, né? Quando a gente não faz exercício, quando a gente não faz uma atividade, quando a gente não se cuida, né? Então, tudo isso são formas em que a gente está desperdiçando a nossa energia. E aí entra Brahmacharya, o autocontrole, não abusar dos sentidos, né? Tá? Então a gente pode usufruir, mas desde que seja com consciência. Porque percebam só, toda vez que a gente tenta sentir mais prazer, sentir mais aquela sensação gostosa, né? O que a gente pensa? Eu preciso disso para ser feliz. A maioria dos nossos vícios, a gente tem essa mentalidade, que a gente precisa daquilo para ser feliz. Um exemplo clássico, né? E eu ouço muito isso quando eu falo que eu não tomo café com açúcar. Aí eu falo, não tomo café com açúcar. Nossa, mas a vida já é amarga demais. E quem falou que o café é amargo? A não ser que seja um café ruim, né? Aí é outra história. Mas a minha vida não depende do doce ou do salgado da comida. Lógico que isso tem influência no meu corpo, mas não na minha felicidade. E a gente ter essa consciência, né? É uma coisa mais profunda. Exige autoconhecimento, exige conhecimento, né, de filosofias, né, de todos os princípios universais, exige estudo, né, um estudo de tudo que acontece no mundo, exige um olhar para dentro, exige uma conexão com algo maior, com Deus, com o universo, seja como você queira chamar. E aí você percebe que a vida, a felicidade, ela não depende de nada disso. Porque o que adianta a gente se sentir um prazer enorme de comer uma tigela de doce? Uma forma de pudim inteira, para depois você ficar doente, ficar numa cama. Aí a vida é amarga. Aí a vida é amarga. Né? Então, é a gente perceber que a gente não depende disso para ser feliz. Isso faz parte da nossa vida, do nosso processo de aprendizado, tem o seu papel de ensinar, mas a nossa felicidade não depende disso. A nossa felicidade já está aqui dentro, não está fora, não está nos prazeres, não estão nos desejos, não estão nos vícios, né? A nossa felicidade já está aqui dentro. A gente tem que fazer o caminho contrário, ao invés de procurar fora, procurar dentro. E isso que o yoga traz pra gente.
E nesse sentido, né, do Brahmacharya, desse princípio de não abusar dos sentidos, é isso. Você perceber que você pode usufruir, mas aquilo não pode dominar você. É você que domina. É você em essência. É a sua mente consciente, inteligente, que domina tudo isso. Por isso que eu falei, pode comer o doce, né? Senta, presta atenção no que você está comendo, né? Você pode ter uma relação sexual? Pode, aproveita, mas esteja ali, sabe? Sem ficar abusando disso. Você pode olhar redes sociais? Pode, olhe redes sociais, mas tem um objetivo, né? O que eu quero ali? E tudo isso, gente, vai nos levando cada vez mais a ter consciência. Por isso que eu falei para vocês, por isso que é importante conhecer, por isso que é importante o conhecimento, o autoconhecimento, esse olhar para dentro, para que a gente possa ir desenvolvendo isso, tá? Me empolguei aqui, né, gente? Vou seguir meu roteirinho. E aí eu vou trazer os exercícios para vocês fazerem, tá? Querem exercícios? E aí, só para vocês terem um exemplo também do yoga, né? Ah, mas aí durante a prática de yoga faz o quê, né? Para treinar isso. A gente faz as permanências nas posturas. Toda vez que a gente se coloca numa determinada postura no yoga, né? Geralmente as posturas elas têm um desconforto, né? Então, por exemplo, se a gente fica lá na postura do guerreiro, que tem que ficar com os braços abertos na altura dos ombros, e um dos joelhos vão ficar flexionados, a gente tem que sustentar essa postura por um tempo. É natural e é normal a nossa mente começar a mandar impulsos para que a gente desfaça a postura, né? Toda vez que a gente está numa situação um pouco desconfortável, desagradável ali, porque a gente tem que fazer força para sustentar o braço, tem que ter firmeza na perna, e aí aquilo vai pesando. Vocês já pararam para ficar um tempo com os braços abertos aqui? Chega uma hora que vai cansar, né? Que vai queimar. E aí o que a mente começa a fazer? Desfaz. Nossa, chega, tá bom. Ela vai dando esses impulsos para você desfazer a postura. E enquanto você permanece, né? Eu gosto muito de falar para os alunos, é só mais um pouquinho. São só sensações. Observa e solta, relaxa, deixa passar, fala para sua mente, calma, tá tudo bem, mas fica aí com o braço. Enquanto a gente está treinando essa permanência na postura, a gente está treinando o autocontrole. A gente está treinando ensinar a nossa mente que nem sempre ela vai vencer, que nem sempre ela vai mandar e a gente vai obedecer. Isso é não atender aos impulsos da mente, né? Então, fiquem aí já com esse primeiro exercício, tá? O primeiro exercício que eu coloquei aqui. Você se coloca numa posição, e isso também vai ser bom para você fortalecer, né, o seu corpo. Por exemplo, os braços abertos, a altura dos seus ombros aqui. Você vai ficar. Aí, a hora que você perceber assim, nossa, tô cansado, vou desfazer... Aí você respira fundo e fica mais um pouquinho. Aí você vai perceber que começa a queimar tudo. Aí você respira fundo, não, só mais um pouquinho. Calma aí, mente. Calma, tá tudo bem, né? E fica mais um pouquinho com seus braços. Gente, é um exercício que parece muito simples, né? Mas que traz um resultado. Todas as posturas do yoga em que a gente fica um pouco mais na postura, né? Que a gente permanece, por isso que é importante a permanência na postura. Toda vez que a gente faz isso e a mente vai falar, desfaz, ai, tô cansado, nossa, tá muito pesado, ai, nossa, vou morrer. Aí você fala, não, tá tudo bem. E quando a gente faz essa permanência na postura, a gente tá treinando mandar na mente, não deixar que ela mande, né? Então isso aqui você já tem o seu autocontrole. Você não tá agindo no impulso, a mente tá mandando você desfazer, mas você tá segurando, tá?
Então, esse é o primeiro exercício para vocês fazerem aí, para ajudar a desenvolver o autocontrole. E nessa situação, é lógico que a gente tem que observar também que seja uma postura em que você não se machuque, tá? Então, por exemplo, levantar os braços. Geralmente, todos nós podemos levantar os braços até a altura dos ombros, e isso é importante para a gente fortalecer a musculatura dos nossos ombros, né? Então, treina esse. Se você percebe que dá para fazer uma outra postura, ficar numa outra posição um pouquinho mais intensa, fica, tá? Mas tomem cuidado só com a postura, né? Não vai se machucar. Aí é o outro princípio que nós vamos falar semana que vem, que é o Ahimsa, não se machuque enquanto você estiver fazendo aí qualquer exercício, tá? Ok? Entenderam? Então, autocontrole através do corpo, das sensações do corpo, tá? Uma outra forma, um outro exercício que funciona bastante também são as penitências, né? A gente vê aí tantas religiões, tantas crenças, né? E o conhecimento de várias, né, filosofias e culturas também que motivam, né? Que sugerem a penitência. E se você não quiser chamar de penitência, chama de privação, tá? As penitências e as privações, elas têm também essa função da gente controlar os nossos impulsos, da gente controlar os nossos sentidos. Por exemplo, se você fica sem comer algo que você gosta, mesmo que não faça mal, tá? A gente fez aquela semana do desapego, lembra? Eu fiz do café, né? Eu fiquei uma semana sem tomar café. Não que o café faça mal para mim, mas é uma coisa que eu gosto e eu eu escolhi ficar sem tomar café uma semana. E o que aconteceu? A minha mente falava, é só um cafezinho, não tem problema, vai lá, toma um cafezinho. E aí a gente respira fundo e fala, não, por hoje não, né? E nesses pequenos atos a gente vai fortalecendo o nosso autocontrole, porque aí você vai ativando a sua mente consciente para que ela perceba quando é algo que vai te prejudicar e quando é algo que tá tudo bem. Você vai lá, faz com consciência, sente prazer, alegria e tá tudo bem, né? Então vocês podem fazer também com algo que vocês gostam. E não precisa ser necessariamente algo de comer, né? A gente pode fazer, por exemplo, para quem gosta de assistir algum programa na televisão, né? Que um jornal, por exemplo, esse já larga de vez depois, tá? Não volta não. Mas, por exemplo, você gosta de assistir um programa na televisão, né? Você tem lá a sua horinha todo dia que você vai lá assistir aquele programa na televisão. Fica uma semana sem assistir, né? Faz essa penitência, esse autocontrole. Você vai fortalecer a sua mente consciente. Outra coisa que você pode fazer também. Todo dia eu gosto de ouvir uma música. Né? Eu passo o dia inteiro ouvindo música. Vamos ficar 2 horas sem ouvir música. Né? Vamos fazer silêncio. Vamos treinar o silêncio. Penitência do silêncio. Né? Ou eu falo muito, né? Eu gosto de falar, eu vou lá com a minha vizinha, a gente conta da vida do bairro inteiro. Então faz uma penitência de uma semana não conversar com a vizinha, não ficar falando mal, não reclamar. Né? Olha quantas coisas a gente pode fazer. E lógico, né? A gente vai avaliando se aquilo está trazendo algum benefício, você ficar sem, talvez seja melhor você largar mesmo de vez, né? Mas o exercício que eu proponho para vocês é assim, escolham 3 dias, 5 dias, uma semana, um mês. Na Igreja Católica a gente faz 40 dias na quaresma, né? E não precisa ser só na quaresma, a gente pode fazer penitências em outros momentos do ano também, né? Tá? Então essa é uma outra sugestão de exercício para a gente fortalecer o nosso autocontrole, ok? Outra coisa também que ajuda muito é a gente identificar
quando a gente age por impulso. Sabe quando você vai lá e ataca uma forma de pudim inteira? Depois que você termina de comer, você fala, nossa, comi o pudim todo e não vi. Aí você volta um pouquinho antes. Nossa, como que eu tava antes? O que aconteceu antes de eu comer esse pudim? Porque você consegue identificar o que está te levando a ter aquele impulso. E aí você já fica atento, e quando você faz isso várias vezes, quando aquilo acontecer novamente, vamos supor, né, que você teve uma discussão com algum familiar. Aí você ficou tão estressado, tão nervoso, você foi lá, tinha o pudim, você foi lá, devorou o pudim, né? Comeu o pudim, nem viu que comeu e depois você, comi o pudim. E agora? Agora já foi. Aí você pensa, nossa, o que aconteceu antes mesmo? Então, né, eu tava chateada porque eu tinha discutido com fulano de tal. Aí, se acontece isso de novo, aí você fala, nossa, de novo, né, eu discuti com fulano de tal. E aí, quando você vai identificando isso, quando você passa de novo por isso, né, se você passa novamente por essa situação, você já fala, opa, não posso comer o pudim. Né? Então, a gente identificar o que leva a gente a agir por impulso, por instinto, nos ajuda também a ter autocontrole. E outra coisa, né, que é muito importante é o exercício de respiração e de meditação, tá? Para quase tudo, o exercício de respiração e meditação vai ser bom, mas para o autocontrole também. Porque quando a gente faz uma respiração, principalmente quando a gente faz a respiração, quando a gente faz aquela pausa, a retenção com o ar no pulmão, a gente está treinando também os impulsos da mente através dessa sensação da respiração, além de outros efeitos, né? Mas vamos pensar da parte física, a parte que você vai conseguir sentir melhor. Puxa o ar bem profundo aí agora, se você puder. Puxa o ar e segura. Deixa o ar aí dentro dos pulmões. Segura um pouquinho. Quanto mais você ficar com o ar aí nos pulmões, você vai começar a perceber que a sua mente fala, solta o ar, solta o ar, solta o ar. Aí você segura mais um pouquinho. E aí, devagarinho, você solta o ar. Isso é um treino de autocontrole, né? Porque o respirar é uma coisa instintiva. A gente inspira e expira, a gente não precisa parar para pensar. Mas quando a gente interfere no processo da respiração, que a gente faz essa pequena pausa, é pequena, tá, gente? Não é grande, não. Principalmente se tem problema de pressão alta, problema no coração, não é bom nem ficar muito tempo. Segura 1, 2 e já solta, tá? Mas isso ajuda, porque você quebra esse impulso da mente de respirar e você vai fortalecendo ainda mais o seu autocontrole. Certo, gente? São esses os exercícios. Então, recordando, ficar numa posição, permanecer na posição por um tempo, mesmo que você sinta algum desconforto, permanece sem se machucar. Fazer penitência ou privação de algo que você goste e não necessariamente que seja algo ruim. Identificar o que leva você a agir por impulso, por instinto. E fazer a respiração e a meditação também ajudam muito a melhorar o autocontrole. E quanto mais autocontrole, mais consciência. E quanto mais consciência, a gente vive com mais leveza, né? A gente vive com mais tranquilidade. E aí, com esse autocontrole, né? A gente vai tendo uma vida mais harmoniosa, né? A gente pode saborear um doce, a gente pode ouvir uma música, a gente pode ver algo na TV, mas com consciência, sabendo o porquê que você está fazendo, né? Você pode apreciar um pôr do sol, você pode parar para observar o pôr do sol, né? Então, tudo isso vai levando a gente a ter essa vida mais equilibrada.
Porque, igual eu falei, se a gente tá sempre agindo por instinto, por impulso, no começo, às vezes, a gente até sente prazer, mas depois a gente, às vezes, acaba tendo uma consequência, né? Desperdiçando energia, desperdiçando tempo também. Por isso que é importante ter consciência e autocontrole. Certo, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí. Espero que vocês tenham entendido também, né? E gostado. E os exercícios é importante que a gente possa fazer diariamente, né? Principalmente exercício de respiração, exercício com o corpo, né? Você pode fazer um pouquinho todo dia e isso vai te ajudar também, né? Na parte de fortalecimento do corpo, de ter mais tranquilidade, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, tá? Então, todo esse conjunto, né, de exercícios que eu falei, não é só para o autocontrole, eles ajudam muito no autocontrole e vai também favorecer outras coisas também na vida de vocês no dia a dia, tá? Nenhuma pergunta? Tô bem. Então é isso. Agradeço aí a presença de vocês, né? Muito bom estar aqui com vocês. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, de partilhar, né, esses conhecimentos e transmitir aqui o que eu venho aprendendo, né, com o yoga, o que eu venho aprendendo com vários professores. É uma oportunidade, né, de partilhar com vocês e um pouquinho que vocês consigam, né, ouvir e um pouquinho que vocês consigam entender e colocar no dia a dia de vocês, vocês vão perceber que já faz uma grande diferença. Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então, por isso que eu tô trazendo assim pequenas, né, pinceladas assim de alguns exercícios, de algumas reflexões, para que a gente possa começar a viver isso no nosso dia a dia. Não adianta nada a gente aprender e não fazer, e não aplicar, tá? Então aproveitem, experimentem, depois me manda aí um feedback de como que foi para você. E se você achar que isso pode ajudar alguém também, você pode compartilhar, tá? A live com alguém para essas pessoas também assistirem, certo? Muito obrigado pela presença, gratidão, uma ótima semana para vocês. Semana que vem, às 17h17, a gente vai falar sobre o último princípio do yoga, yamas, tá? Depois vem outros princípios, que aí vai ficar para o mês de setembro, eu acho. Acredito que vai ficar. Tá bom? Uma ótima semana, beijo para vocês e até a nossa próxima live, segunda-feira que vem. Tchau, gente!